Apocalipse, capítulo 5. Versículo 6, porque a gente já na quarta-feira passada falamos sobre os outros versículos, né? Amém? Então vi no meio do trono o dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram-se e adoraram. Amém? Glória a Jesus. Pode assentar, dando glória e honra ao Senhor. Irmãos, nós, no início do culto passado, nós falamos sobre o arrebatamento de João e as coisas que foram reveladas a ele. E nós falamos que ele chegou no céu e ele chorava muito porque ele via um livro que estava na mão daquele que está sentado no trono, que vive para sempre. E ninguém podia nem sequer olhar para aquele livro. Foi buscado na terra, não tinha ninguém, debaixo da terra não tinha ninguém, nem no céu não tinha ninguém. E de repente ele vê um que foi morto, um semelhante ao Cordeiro, e este chega e o anjo que estava com ele diz para ele: não chore, João, porque está aí aquele que é digno de abrir, de tomar o livro e de abrir os selos deste livro. E ele olhou e viu um cordeiro, um semelhante a um cordeiro que foi morto e reviveu. E foi dado-lhe o poder. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque este cordeiro chega diante do trono do Senhor, do Pai. E ele toma o livro que estava na mão direita do Pai. E ele desata os selos deste livro. Porque com o seu sangue ele nos comprou. Ele nos resgatou. Ele foi submisso, irmão.
Você sabe um Deus que está no céu, que tem todo o poder. E a Bíblia diz que ele tem que tirar do seu poder e esvaziar-se de si mesmo para se tornar um ser humano, para cumprir uma missão. Uma missão que só ele podia cumprir. Ninguém mais podia vir no lugar de Jesus. E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, de tal maneira, porque não achou-se uma palavra no vocabulário para descrever este amor, então ele colocou de tal maneira que ele deu o seu único filho, o unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Como disse a irmã Denise, hoje era um dia para essa igreja estar lotada, cheia de pessoas, com sede, com fome da palavra de Deus. Mas as pessoas estão cegas por tantas coisas, correndo atrás do vento. Como diz em Eclesiastes, que tudo é aflição de espírito. A pessoa trabalha, e é um full time não dá, ele arruma um part-time, e às vezes arruma até um more time, né? Trabalha tanto que não tem tempo nem de dormir, não tem tempo para comer, a vida é uma correria. E ele não sabe que amanhã Deus pode chamar ele. E tudo que ele correu atrás, tudo que ele construiu, ficou para trás. Porque nada desta terra nós vamos levar, a não ser a nossa fé em Jesus. Podem roubar o que quiser de você, mas a sua fé, você tem que guardar ela, porque é por ela que nós somos salvos. A Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie, de falar eu fui salvo porque eu mereci, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tantas coisas. Mas a Bíblia diz que é pela fé, que é um dom de Deus. Pela graça, nós somos salvos. De graça, Deus nos deu a salvação. Custou um preço caríssimo, que nós não sabemos nem qualificar o preço, porque foi o preço de um sangue inocente, imaculado, de um Deus soberano que nos ama, que não usurpou o seu filho, o seu filho não se importou em dar a sua vida por nós. Não tem prova de amor maior do que alguém dar a sua vida em troca de outra vida e nos resgatar do pecado e da injustiça. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a graça, mas o Senhor nos amou primeiro. É por isso, irmão, que nós não podemos nos cansar. Mesmo que o nosso corpo está pedindo a cama, está pedindo uma rede, está pedindo um sofá confortável, mas nós devemos pelo menos pensar, eu vou porque eu não consigo pagar o que ele fez por mim, mas em forma de adoração, eu vou me sacrificar, mesmo que o meu corpo está cansado, eu vou lá, porque eu vou adorar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que merece a minha adoração, merece o meu tempo, porque ele sabe, e tudo isso é anotado, porque o anjo que anota todos os nossos atos, bons ou ruins, está anotando tudo que nós fazemos.
Porque na Bíblia fala que serão abertos os livros. Tem muitos livros lá. Tem uma história de cada um de nós. E tem muitas pessoas procurando o lugar de Jesus. E a Bíblia diz que Ele não dá esse lugar a ninguém. E a nada. Porque ninguém seria capaz de fazer o que Ele fez. Porque Ele se oferece lá no Jardim do Éden. É profetizado que nasceria um, e Ele estava lá. Estava lá como Deus, sabendo que Ele ia passar por tudo isso, porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe de tudo que vai acontecer adiante. É por isso que Ele dava as visões para os profetas. Escreve isso. Mas isso não é para agora. Isso é para daqui a um tempo. Vai passar muitos milhões, milhares de anos para isso acontecer. Mas eu já sei que vai acontecer. Então eu estou te dando para você escrever todas essas coisas. Imagina, o profeta Isaías profetiza que Jesus ia nascer. E profetiza onde ele ia nascer. E qual seria o seu nome. Centenas de anos antes de Jesus nascer. E Jesus nasce exatamente como o profeta profetizou. A Bíblia diz que Deus não faz nada aos seus filhos antes que Ele revele a eles o que Ele vai fazer. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar com o nosso olho espiritual aberto. Porque nós temos, irmãos, o nosso olho carnal, mas nós temos um olho espiritual. E este olho espiritual é o Espírito Santo que habita dentro de nós, é que nos revela, é que nos mostra. E nós precisamos disso. E há uma guerra que o inimigo trava dentro da nossa mente para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Como eu disse, não sei se foi domingo ou foi quarta-feira, como o inferno não é atraente, ele faz o mundo ser atraente para levar as pessoas para o inferno. Porque lá no inferno não tem nada de bom. O único lugar que fala dele é a Bíblia. E a Bíblia fala que lá é fogo e enxofre e vermes que estão lá. Então não tem nada de bom. Ninguém quer ir para lá. Se você perguntar, até para uma pessoa que serve o diabo, você quer ir para o inferno? Eu vou falar que não. Entende? Aí o diabo sonda as pessoas e vê o que elas mais gostam. Os prazeres da carne. E enche a pessoa daquelas coisas. E as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, do tesouro, fazendo o seu tesouro aqui na terra. E o homem vive 70, 80, 90 anos, se Deus der vida. E passa como vento. Porque eu me lembro muito verdadeira lembrança de quando eu tinha meus 6 anos, 7 anos, e parece que foi ontem, irmão. Dá uma analisada aí para você ver. Lembra de quando você era criança, de quantos anos você tinha, e você vai lembrar muito claramente ou vagamente de quando, algumas lembranças, né, quando você
tem aí seus 5, 6 anos, as coisas, você lembra de algumas coisas, outras desaparecem. E olha você agora, e parece que foi ontem que isso aconteceu. Porque o tempo para nós passa muito rápido. Por isso que a Bíblia fala que o homem é como a erva, que de manhã ele cresce e à tarde ele seca. Não é? Rápido. Mas nós somos um ser também eterno. Porque nós temos uma alma que ela é eterna. E nós temos que preocupar com esta alma. Porque o corpo carnal vai perecer. A terra vai comer. Ou se a pessoa for cremada, o fogo. Mas o nosso espírito, esse volta para Deus, que deu. Mas a alma tem um endereço. Ou é a salvação eterna, ou a condenação eterna. E nós temos que preocupar com a nossa alma. Porque a nossa alma é onde estão todas as lembranças, onde estão as nossas emoções. E as pessoas não perderão esse sentido. Porque naquele grande dia, do trono branco, do julgamento, todas as pessoas que viveram nesta terra, que nasceram aqui, ressuscitarão, receberão um corpo, receberão a consciência de todas as coisas, e eles serão julgados. E se forem condenados, serão lançados no inferno. E isso é muito sério. As igrejas não querem pregar sobre isso, porque este evangelho não traz ibope. Mas ele é a verdade que nós temos que encarar enquanto há tempo. É tempo de nós pensarmos para onde nós vamos. Se nós estamos caminhando na direção correta, se Jesus é a nossa fonte, se Ele é o nosso caminho, se Ele é a nossa verdade, porque Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E existem regras para chegar até lá. E nós não podemos passar a mão na cabeça e nem enganar ninguém, porque será cobrado muito mais daqueles que enganam do que aqueles que serão enganados. É por isso que nós não devemos deixar de estudar a palavra, de ler a palavra, porque nela está contido para onde nós vamos, o que nós temos que fazer. Quando alguém pregar uma heresia, você vai saber, não está na palavra, está mentindo, está enganando. Porque estão atrás do dinheiro, da gordura, da fama. Querem ser mais importante do que o Criador, daquele que verdadeiramente merece toda a glória. E isso, irmão, ele não divide a ninguém, porque ele diz que ele abate o soberbo até o pó da terra e dá graça ao humilde e coloca ele no meio dos príncipes. Porque o poder, a honra e a glória é dele. Nós acabamos de ler isso em Apocalipse. E ele não dá ela para ninguém. Porque ele foi quem conquistou, quem veio aqui e morreu pelos nossos pecados. Nos deu a garantia da vida eterna. E agora, nós precisamos entender. Quando abre o livro, ele desata o selo. E eu creio, irmão, que nós já estamos vivendo os selos de Apocalipse, porque se você observar, no primeiro selo que acontece, no segundo, você vai entender que nós já estamos vivenciando isso, porque no segundo selo fala o quê?
Aleluia. Vamos ler aqui. No capítulo 6. Abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi, então eis que um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Foi dado o poder de tirar a paz, de fazer o homem matar um ao outro. E nós estamos vendo a guerra. Nós estamos vendo pessoas sem paz, irmão, por aí. Pessoa que não tem paz, que não tem prazer. Porque quem pode dar a verdadeira paz é só Jesus. Se a pessoa não tiver Jesus, ele não tem a verdadeira paz. Porque Jesus fala o quê? A paz que eu vos dou não é como o mundo dá. A paz que Jesus nos dá, irmão, mesmo no momento da aflição, você tem paz, porque você sabe que Ele está com você e você vai vencer esses momentos difíceis. Não é fácil, não é, mas não é impossível, porque Jesus está conosco e todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Eu tenho que crer que Deus é maior do que os meus problemas, que as minhas dificuldades, com as minhas doenças, com qualquer problema financeiro, com qualquer coisa que venha sobrecair sobre a minha vida, o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas na sua mão. E ninguém pode tirar isso dele, porque ele tem todo o poder que Deus deu para ele, todo o poder no céu e na terra. E como ele tem todo este poder, ele falou assim, no meu nome vocês farão coisas que eu fiz e maiores do que eu fiz. Porque no meu nome vocês, crendo, poderão expulsar os demônios, curar os enfermos e profetizar que vai haver vida aonde não tem vida. Este é o poder e a autoridade que Ele nos deu no nome dEle. E será nos cobrado se não fizermos isso. Porque se você observar na parábola dos talentos que Jesus fala, Ele fala que deu talento para um, e deu para o outro, e deu para o outro. Um enterrou o talento. O outro granjeou e multiplicou o talento. E o outro guardou o talento enterrado. E ele veio cobrar os talentos que ele deu. E aquele que enterrou o talento, ele falou assim, você é um servo infiel. Porque você deveria ter colocado pelo menos no banco, para render juros, para fazer alguma coisa. Mas você desperdiçou o talento e enterrou ele. Nós temos, irmãos, a obrigação de falar do amor de Jesus. Se quiser ouvir, ouve. Se não quiser, o sangue das suas mãos o Senhor não vai mais requerer. Está escrito lá em Ezequiel 3, que se você pregar e a pessoa não escutar a pregação, o sangue das mãos dele, o Senhor não vai te cobrar. Mas se você souber do seu pecado e não falar com ele, e ele morrer no seu pecado,
o Senhor requererá das suas mãos o sangue daquela pessoa. Então nós temos uma responsabilidade. Porque Jesus não te deu a salvação para você ficar com ela para você. Muito bem, obrigado Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas Ele nos chamou para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, a toda criatura, porque todo homem que Deus fez, irmão, vai ter a oportunidade de aceitar ou não aceitar o Evangelho. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Porque tem muita gente que ainda não ouviu falar. E às vezes ele pode ser o nosso vizinho, que a gente passa por ele todo dia. Mas ele nunca teve força de vir à igreja. Ele nunca teve força para abrir a Bíblia na sua casa e ler. Ele nunca teve força de fazer uma oração. Porque talvez não foi ensinado a ele. Mas quando nós falamos do amor de Jesus, nós falamos, olha, Jesus morreu porque Ele te ama. Ele está te chamando para a obra dEle. Ele está te chamando para o reino dEle. Irmãos, quando a pessoa morre em Cristo, ele está no paraíso com Jesus. Acaba todo o sofrimento daquela pessoa. Ele está no lugar de paz, de gozo. Mas quando a pessoa morre sem Cristo, ele já começa a sofrer. Porque daquele lugar que ele está é um lugar de sofrimento. E ele vai ser tirado de lá para jogar ele num lugar muito pior. E como Jesus traz a parábola do riso do Lázaro, ninguém pode tirar a pessoa que está lá no inferno. Porque tem um abismo. E ele foi julgado. E foi condenado. E nem o próprio Deus pode revogar as suas leis. Porque Ele é um Deus justo. E Ele já decretou essas coisas. Por isso que nós temos que lutar contra qualquer coisa que nos afasta de Deus. Cada um de nós temos um eu dentro de nós que precisa morrer. O velho homem precisa morrer. Porque quando Deus nos faz uma nova criatura, a Bíblia diz que o Senhor manda nós sermos santos como Ele é santo. E se nós observarmos a nossa vida, o dia a dia, a correria, o que passa pela nossa mente. Irmão, eu nunca orei tanto, e como eu tenho orado, para que o inimigo não tenha poder, não tenha acesso na nossa mente, porque na nossa mente é onde a batalha acontece, é onde as coisas ficam ali e vão martelando, e às vezes você não vigia, e você acaba deixando aquilo entrar no seu coração, e quando entra no seu coração você peca. E nós temos que lutar contra isso, porque a nossa carne tende para o pecado. Mas quando eu faço a vontade do Espírito de Deus, eu maltrato a minha carne, mas eu agrado o Senhor, eu ando em vitória. Por isso, quando você orar, peça a Deus, fortalece, Senhor, a minha mente. Coloca em mim a mente de Cristo. Me ensina os teus caminhos, para que o meu pé não tropece em pedra. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, irmão,
Se você não tiver tempo para pedir perdão, você tem que estar pronto. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparados. E quando esse cavaleiro do terceiro selo tira, e quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmão, este cavaleiro aqui é o cavaleiro da fome. Já está faltando comida em muitos lugares, irmão. Com o negócio dessa guerra, e está para estourar uma outra guerra maior que essa. E aí as coisas vão ficar mais difíceis. Vocês já observaram que antes da guerra da Ucrânia, você ia no supermercado? Tinha tudo o que você queria comprar. E eu, mas minha esposa, sempre compramos lá de 15 em 15 dias, $300, 350 antes. Agora é 500 e tal. Entendeu? E eles falam que a inflação é só 9% ao ano. Ela está muito mais do que 20%, irmãos. E na Europa está pior ainda. Tem muito supermercado lá que as prateleiras estão vazias. Tem o dinheiro para comprar, mas não tem a comida. E as coisas vão ficar pior. Sim, é exatamente isso. Porque o que Deus mais preza, irmão, é de cuidar dos seus filhos. Porque Ele não deixa ninguém tocar no que é dele. Porque Ele disse assim: das minhas mãos ninguém pode arrebatar aquele a quem o Pai entregou nas minhas mãos. A Bíblia diz que pode haver fome na terra, mas para os justos há fartura de pão. Não vai faltar nada na sua casa, porque Deus cuida de nós. Aleluia. Até na prova, irmão, até na dificuldade, Deus cuida de nós com maior zelo, com maior carinho. De dizer assim: eu amo vocês e eu estou aqui para vos ajudar. Aleluia. O relógio não para, né? Então nós temos que parar enquanto o relógio não se converter. Mas, irmãos, semana que vem nós vamos falar sobre o 4º selo. Vamos ver se a gente consegue fechar os selos. Porque eu quero falar sobre a meia hora de silêncio no céu. E vocês vão entender o que é essa meia hora de silêncio. Porque a única hora que a Bíblia fala que houve silêncio no céu foi quando Jesus morre. E depois, esta meia hora de silêncio no céu. E vocês vão gostar muito de ouvir sobre isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos dê força e nos ajude a ficar firmes e fortes no Senhor. Porque nós estamos vivendo esse tempo. E a igreja precisa ser desperta para isso.